Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, essa noite. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7. Depois, na sequência, nós leremos os versos 18 e 19. Marcos 4, de 1 a 7. E, na sequência, os versículos 18 e 19. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra bendita, pela tua igreja, pelo teu Santo Espírito que aquece o nosso coração, nos consola, nos conforta. Queremos essa noite, mais uma vez, aprender aos teus pés. Tu és o nosso mestre, nós somos o teu povo, teus discípulos. Bendito Senhor, ensina-nos mais uma vez. Faz-nos crescer na graça e no conhecimento, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essa noite. Em Cristo Jesus, assim, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar observando como as pessoas reagem à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é que nós temos considerado já algumas semanas, principalmente observando os solos distintos nas semanas anteriores. Nós vimos que a palavra do Senhor, ela caiu, de acordo com o relato, a parábola do nosso mestre, à beira do caminho. Nós consideramos as pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra nunca de fato adentra verdadeiramente seus corações. Nós consideramos a semente que caiu em solo rochoso. O Senhor fala que ela cresceu rapidamente, mas vindo as aflições, ela então secou porque não tinha raiz. E dessa feita nós vemos a semente cair entre os espinhos. E tudo isso é importante nós considerarmos, porque o Senhor Deus é aquele que sonda os corações. E tem o poder, e claro, a ciência de saber tudo o que se passa no coração dos homens, do coração humano. Que embora seja enganoso e corrupto para nós, ao Senhor Deus não pode de modo nenhum enganar. Então, por isso que é importante nós entendermos isso. Multidões, nós temos batido nessa tecla, sempre chegarão para ouvir o Evangelho. O Evangelho, de fato, é o Evangelho das multidões. Sempre foi assim, há mais de 2000 anos. Muitas pessoas vêm, muitas pessoas ouvem, muitas pessoas reagem de formas distintas, mas nós sabemos que nem todas as reações, embora algumas muito vigorosas, embora algumas muito destacadas, não refletem a ação real, a obra da graça no coração do homem. Então o Senhor sabe disso, e é importante que nós também saibamos disso, porque nós sabemos que nós queremos ouvir a palavra, e ao nos examinarmos, como disse Paulo em 2 Coríntios 13, 5, examinar-vos a vós mesmos, nós observarmos que a obra da graça é real e autêntica em nosso coração. Paulo diz, ou não sabeis se Cristo está em vós?
Então, o Senhor via aquelas multidões, ele nunca se deixou levar por isso, ele sabia o que era o coração humano, o engano, a corrupção. E nós, como crentes, devemos estar atentos a isso, é uma advertência para nós. Os fiéis ouvirão e temerão, terão cuidado para não se deixarem levar por uma vida superficial, por uma vida à margem, por uma vida não comprometida com o santo evangelho. Então, a semente que caiu no meio dos espinhos, ela é muito semelhante às sementes anteriores, de fato, aos solos anteriores. O texto nos diz, veja no versículo de número 18, que eles também ouvem a palavra. Observe que isso é dito de todas as sementes, de todos os solos, melhor dizendo assim. Ou seja, todos os solos ouvem a palavra. A palavra cai à beira do caminho, ele ouve a palavra cai em solo rochoso, ele também está ouvindo a palavra cai entre os espinhos, ele também está ouvindo a palavra, ela também está ouvindo. E a semente cai em boa terra, também está ouvindo a palavra. A questão é que aqui nós observamos uma nota de esperança, porque o Senhor, de forma intencional, ele nos apresenta até um certo avanço nas pessoas que ouvem o evangelho, mas não chegam de fato a ter a obra da graça realmente em seus corações. Então nós observamos um avanço aqui. Veja só, a semente cai à beira do caminho, essa não germina, não é? Outra semente cai no solo rochoso, ela cresce, ela não tem raiz, mas ela aparenta vida, ela brota, ela germina. E a semente que cai entre os espinhos, ela chega realmente até a dar algum fruto. Quando Mateus fala de não dar fruto, é porque não vinga. Parece que vai, mas não vai. É outra pessoa que ouve a palavra, vamos dizer, costumo falar assim, bate na trave, aquele gol que não acontece. Corre em cima da linha, bate na outra trave e sai. Você, como é que pode? No Evangelho de Lucas, veja capítulo 8, Lucas nos traz essa informação, quando ele diz assim, no verso 14, capítulo 8 de Lucas, ele nos acrescenta isso. Nós olhamos para a semente, nós olhamos para o solo com os espinhos, e nós temos uma esperança, uma nota de esperança, mas que logo se revela em ilusão. Veja no verso 14, aqui caiu entre espinhos, Lucas registra para nós, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Dá fruto. Ou seja, nós temos aqui alguém que foi um pouco mais além, mas não o suficiente. E isso nos chama a atenção, mais uma vez, para que muitos, ou seja, de fato muitos ouvirão, mas nem todos permanecerão, e aqueles até que nós achamos assim, dessa vez foi. Lamentavelmente ainda não é. O progresso é maior. A semente que cai no solo cheio de espinhos, no meio daquele coração cheio de espinhos, ele até cresce e lança algum fruto, alguma expectativa, mas não vingam os seus frutos. Não é o suficiente. O amadurecimento não é algo real, não é algo constatável, não é algo palpável, tangível. E é sempre assim, irmãos. Isso está registrado para nós, para que nós tenhamos cuidado. Muitos ouvirão, mas somente os escolhidos permanecerão. Evangelho de Mateus, capítulo 22, o Senhor Jesus fala isso. Nós temos que entender o que nós, quando estudamos teologia, a teologia sistemática, a questão do chamado, nós sabemos que existe o chamado geral e o chamado eficaz. O chamado geral, Jesus especifica aqui para nós, juntamente com o chamado eficaz. Ele diz em Mateus 22, versículo de número 14. Veja o que está escrito, o Senhor fala. Porque muitos são chamados. E aqui diz o restante do versículo. Mas poucos são os escolhidos. É importante que nós entendamos isso. A pregação do Evangelho é uma pregação de vida e de morte, de salvação e de condenação, de muitos que se beneficiarão provisoriamente, temporariamente com a palavra, mas não permanecerão. Porque o que caracteriza a fé verdadeira não é apenas o germinar, é lançar a raiz, é frutificar e dar fruto com abundância para que o Senhor seja glorificado. Jesus fala isso.
Os irmãos conhecem o texto do Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que está escrito. Às vezes nós nos empolgamos, né? Eu não estou dizendo aqui, indo na contramão, porque são dois ensinos que nós devemos manter em equilíbrio. O Senhor não vem apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana que está trilhada. Mas o fato é que a vida cristã, né, uma vez ela é iniciada, ela é uma nova criação e ela exubera. E é por isso que João capítulo 15, o Senhor vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Lembra que eu falei sobre esse texto aqui? É um texto curioso, porque existem pessoas que estão em Cristo, mas não dão fruto, ele cortará. E ele diz ainda mais: e todo que der fruto, o Senhor limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Escrevendo aos Tessalonicenses, veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz algo que não é muito agradável. Algumas pessoas não gostam vamos dizer, dessa face, desse lado do Evangelho. Mas Paulo diz, né, veja, a partir do capítulo 2 Tessalonicenses 3, verso 1, Paulo vai dizer assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Paulo quer que o Evangelho avance, a palavra do Senhor se propague, ela seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, Paulo diz. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Olha o que ele diz na parte B do versículo: porque a fé não é de todos. Embora a palavra avance, embora ele queira que o Evangelho seja propagado, embora o reino de Deus de fato venha com poder e alcance corações, existirão e continuarão existindo homens perversos. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer com aparência de piedade: ouvem a palavra, germinam de algum modo, dão até algum fruto, mas de fato não é o fruto que glorifica a Deus. O Evangelho nos chama a atenção para isso, para que estejamos atentos e tenhamos cuidado com a corrupção e o engano do coração. Marcos 4, volta comigo, veja, essa parábola é muito rica. Outro ponto que eu queria observar com os irmãos é que nós temos diante de nós, além desse avanço, esse aparente avanço mais ilusório, nós vemos que a razão disso é porque o coração ele está ocupado e preenchido. Interessante isso. Os nutrientes desse coração, eles se tornam escassos entre as muitas demandas que competem com a palavra. O texto diz isso para nós. Veja o que está escrito, Marcos capítulo 4, ele vai dizer, no versículo número 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, há uma concorrência, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que acontece, irmãos, é que nós observamos que muitas pessoas querem manter uma vida ou uma identidade dupla. E isso tem acontecido na história da igreja sempre. Pessoas querem manter a palavra, de certo modo, em segurança, com algum crescimento, com alguma implicação em sua vida, mas mantendo outras realidades do coração que estão concorrendo com a palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, o Senhor Jesus ensina isso para nós, né? Veja comigo, Mateus, capítulo 6. A palavra de Deus vai nos dizer assim, verso 24, o texto nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. É isso que nós observamos no coração cheio de espinhos. Dois senhores. O Senhor fala, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Você foi feito apenas para um amor. Interessante, né? E de fato esse amor é o próprio Deus.
Nós não podemos de forma nenhuma querer que outras coisas venham tomar o lugar que pertence a Deus, se você de fato faz uma profissão cristã. O Evangelho chega, irmãos, para protagonizar em nossa vida. Ele é a mensagem do Deus vivo, que se entregou por nós para nos salvar dos nossos pecados. Tal mensagem, tal verdade, ela demanda todo o nosso ser. O Senhor não quer alocar, Ele não quer arrendar o seu coração. Ele não quer partes do seu coração divididas com outras questões. Ele quer todo o seu ser para Ele. Coração regenerado é um coração tomado para Deus. É um coração que é de fato transformado pelo Senhor. Isso é tão impressionante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, eu estava mencionando, eu acho que mencionei esse texto hoje aqui pela manhã. Isso é muito forte, porque Paulo diz em Gálatas capítulo 2, no verso número 20, os irmãos conhecem o texto. Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive. Os irmãos conhecem o texto. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a razão por que nós vemos esse aparente crescimento e chega até a nos empolgar, é porque a pessoa reservou, ou cedeu, vamos dizer assim, um lote do seu coração. A semente caiu em algum lugar que ela pôde até começar a lançar algumas raízes, germinar, aparecer algum fruto, mas a concorrência dos espinhos, muito intensa, vai cada vez mais sufocando a palavra. Interessante que, quando nós pensamos no coração, nós vamos já observar mais esses espinhos de forma mais detalhada, porque o Senhor os detalha para nós, é que eles já estão ali. O nosso coração já é cheio de espinhos quando nós não conhecemos a Cristo. Ou seja, os espinhos estão no nosso coração, sem o conhecimento de Cristo, crescendo, deitando suas raízes livremente. Somente uma obra da graça real, autêntica, totalizadora, pode extrair todas as paixões e a concorrência que jaz em um coração não regenerado. O profeta Isaías, eu gosto muito desse texto, capítulo 40, veja, ele usa uma linguagem aqui que, na minha leitura, vamos dizer assim, contemporânea, né, eu imagino de fato um trator passando em nosso coração. Um trator, né? Você vê quando qualquer obra vai ser executada, geralmente se o solo for muito acidentado, se lá existirem árvores, enfim, plantas, lixo, solo não nivelado, geralmente a pessoa chega, derruba tudo, arranca, passa o trator, nivela, para que ali possa lançar os fundamentos, lançar o alicerce e enfim edificar. Isso reflete muito a obra da graça, né? Essa analogia. Isaías capítulo 40, verso 3, diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredo do nosso Deus, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, haverá, pois a boca do Senhor o disse. Veja só, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, caem as flores, soprando sobre nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O que o profeta está dizendo aqui, né? Primeiro ele trata aqui de abrir estrada, de nivelar, exatamente essa obra poderosa, né? Entenda, a violência graciosa que vence a resistência, os caminhos escabrosos, os buracos do nosso coração. Mas veja que ele continua falando de erva, de plantas, plantas não plantadas por ele, que secam, morrem, e elas perecerão, porque a boca do Senhor disse. Então a palavra de Deus chega destruindo, arrancando todos os espinhos, toda a erva, toda a glória, toda a carne, toda a questão da força humana. E a palavra do Senhor, plantada ali, permanece para sempre.
Veja como é o mesmo trabalho, como é a mesma ação. É por isso que o coração dividido, de maneira nenhuma reflete isso. Eu não posso ter o meu coração tomado de amores, tomado de paixões, tomado de ideais, de projetos que não correspondam, que não se submetam ou sirvam à obra da graça. Marcos capítulo 4, eu quero aqui agora considerar mais com os irmãos a natureza desses espinhos. Marcos fala aqui, veja no verso de número 19, 3 pontos. E nós ainda acrescentaremos um que Lucas traz também para nós. Mas ele diz, veja, em primeiro lugar, ele diz, os cuidados do mundo, Marcos 4,19. Os cuidados do mundo esgotam as forças do indivíduo. Interessante que a palavra utilizada aqui por Marcos dá a ideia de que a pessoa ela se divide em muitas coisas. Ela se fragmenta. Ela quer ser todas as coisas ao mesmo tempo. Ela diz, não, eu sou fiel a Cristo, mas eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso fazer aquilo. E ela se ocupa, ou ele se ocupa com um universo de coisas. E acaba que ele tira o foco de Cristo e é levado à exaustão pelas coisas que perecem. Não consegue fixar o seu coração, o seu amor, a sua mente naquilo que é eterno, naquilo que não perece. Todo o seu ser é fragmentado. E alguns acham até isso virtuoso. Amam outras coisas acima de Deus. É por isso que você vai observar quando Jesus fala com o jovem rico, ele não está condenando em si a riqueza, vamos já ver isso. Mas ele sabia que o coração daquele jovem, embora com um discurso religioso, não era totalmente do Senhor. Então ele sabia os mandamentos, disse que os observava, mas o seu coração pertencia a outrem. Pertencia a outros deuses, deuses confeccionados, deuses criados, ídolos, amores, paixões, projetos, ideais. A pessoa é levada à exaustão, o solo não suporta tanto amor. Quando eu falo isso, tantos amores. Os cuidados do mundo. E o mundo, ele impõe essa carga, né? Eu vejo quanto isso hoje é mais intenso pelo avanço, pela velocidade da informação. Hoje nós vemos os nossos filhos, com 12, 13 anos, uma pilha de nervos, porque pelas imposições de um mundo, que diz que eles têm que ser o melhor, os melhores, têm que estar nos outdoors, representando o primeiro, segundo, terceiro lugar, nas melhores faculdades, os maiores salários, os melhores empregos, possuir os cuidados. Isso leva aos temores, ou seja, leva as pessoas a viverem com temor intenso, com ansiedade. E isso tiraniza o coração, a pessoa dorme, acorda, pensando nisso, no que comer, no que beber, ou qual vai ser o meu trabalho, o que vai ser a minha vida. Mas ela faz tudo isso sendo crente. Colocando isso aqui entre aspas. Os cuidados do mundo são realmente terríveis. Os espinhos crescem rapidamente, intensamente sufocam os homens com muitos temores. Interessante que Marta, né, ilustra bem isso para a gente, né? O Evangelho registra ali, Marta e Maria. Maria que é dada aos pés do Senhor, e Marta correndo de um lado para o outro. Ele diz, né, Maria se incomoda, aliás, Marta se incomoda com Maria não está ajudando. E ele diz, Marta, Marta, estás inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não precisa disso. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Porque tudo que você busca aqui será tirado de você. Tudo pelo que você luta aqui perecerá. Toda a glória, todos os seus empreendimentos, todas as suas empresas podem acabar essa noite. É isso que o Senhor fala. Um homem louco construiu celeiros para suas riquezas.
E ele viu aquilo ali aumentando, o que é que eu vou fazer? Já pensou o problema? Rapaz, eu estou com dinheiro demais, eu tenho dinheiro que dá é nojo. Eu estou com abuso de dinheiro. O que é que eu faço, hein? Já sei, né? Vou derrubar e vou fazer. Já pensou isso hoje? Até uma. Vai derrubar tudo, sim, fazer maior. Rapaz, não está com dinheiro mesmo. Uma palavra define aquele homem, Cristo define. Eu tenho medo quando eu leio aquele texto. Ele diz: louco. Você é louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E tudo o que tu tens feito vai servir para quê? Os cuidados do mundo, na perspectiva do mundo, você é proativo, você corre, você trabalha. Eu não estou aqui, irmãos, pregando pela omissão, pela negligência, ser favorável à preguiça, não. Mas trabalhar, ter o que comer com as próprias mãos, como nós lemos hoje pela manhã, 1 Tessalonicenses 4. Mas esse afã, essa corrida, esse frisson, cuidado. Isso pode sufocar a mensagem do Evangelho no seu coração. Isso pode secularizar você. Isso pode fazer você começar a negociar valores, princípios. A família é deixada de lado, os filhos são deixados de lado, a igreja é deixada de lado, a Bíblia é deixada de lado, a oração é deixada de lado. Mas ele está ali, abençoa, abençoa, Senhor, me abençoa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os espinhos crescendo, os espinhos crescendo. Em algum momento ele até pareceu frutificar, que bom estar aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que foi que aconteceu? Morreu. Vingou no mundo e pereceu na casa de Deus. Marcos fala de outro problema, veja, ele diz, Marcos 4,19, ele diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. A palavra utilizada aqui por Marcos em fascinação é engano, ilusão. É a ideia de que isso encanta você. E eu converso com a minha esposa, a gente comenta isso, né? É muito fácil acostumar com coisa boa, não? É fácil, né? É bom demais. Quem é que não gosta? E o conforto que a riqueza traz, as facilidades, elas vão, como o canto da sereia, nos atraindo cada vez mais, e a gente pensando sempre em ter mais. O problema da riqueza, de fato, não é ela em si, mas é a pobreza de um coração que não é rico para com Deus. O problema não é o que vai no seu bolso, o problema é o que vai no seu coração. E o Senhor está dizendo que essa fascinação, ela pode sufocar a palavra que você tem ouvido. Você tem tanto sonho de... Não é? As pessoas hoje dizem, rapaz, eu quero me aposentar com 30 anos. Olha, é mesmo, sim é. Eu conheço muitos crentes que apostam em loteria. A fascinação pelo dinheiro. O irmão vai lá, faz o bilhete e diz, Senhor, é para a tua glória. Se eu ganhar, eu te dou o dízimo. Olha, ainda vem trazer essa tribulação para cá, para a igreja. É a mega sena do irmão. Não é nem a do milhão, né? A mega sena do irmão. Eu estava vendo uma reportagem, foi um Fantástico um domingo desse. O dono da empresa começou a perceber muitos funcionários pedindo adiantado, 13º, pedindo adiantado as férias, com empréstimos comprometendo a margem de salário, agiotas na empresa, e ele ficou querendo saber o que era isso. O que estava acontecendo? O jogo do tigrinho. Cuidado com o tigrão, irmão, viu? Mas é a fascinação das riquezas. É a questão de vida fácil. Ganhar, de ter. E muitos crentes, né, usam isso e pensam que estão controlando as riquezas, de fato, que está controlando o seu coração, que estão controlando. 1 Timóteo, veja, os irmãos conhecem o texto, vamos ler. Paulo diz, sua primeira epístola, no capítulo 6.
Paulo diz assim, 1 Timóteo 6,9. Veja, perceba isso, o apóstolo diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, ou seja, viciantes, as quais afogam os homens na ruína e perdição. A questão é, se você fica rico como resultado do seu trabalho, da sua fidelidade a Deus, a riqueza é vocação. Por isso que Paulo diz que os que querem ficar ricos são tomados pelo feitiço das riquezas. O fato de você ser rico como consequência do seu trabalho legítimo, amém. Já teve irmão que chegou para mim e disse, pastor, eu não sei o que é que eu faça com o dinheiro que eu estou ganhando, eu quero fazer mais alguma coisa. Disse, que coisa maravilhosa. Eu quero investir mais no reino de Deus, eu quero doar mais para o reino de Deus, eu quero abençoar a obra missionária, eu quero investir na igreja, a igreja crescer. Já vi isso acontecer. Mas o fato é que os que querem ficar ricos, quanto mais eles querem, mais eles perdem, vamos dizer, a liberdade, e são tomados pela riqueza, ficam ensandecidos, tentações, ciladas, paixões loucas, a pessoa fica pensando com o que gastar. E isso afoga o homem em perdição, porque Paulo vai dizer no verso 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, quer dizer, eles estavam na fé. É a semente que caiu no solo cheio de espinhos. É o solo cheio de espinhos. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Volto para Marcos capítulo 4. Veja os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza. E Marcos ainda diz assim, registra na fala do Senhor as demais ambições. É porque tem pessoa que vai dizer assim, eu não quero dinheiro. Aí você diz, que coisa bonita, né? Para mim eu me realizo com isso aqui. E ele usa esse discurso, desviando dele o foco da sua avareza, de que ele não é avarento. Mas ele tem outras ambições, e a palavra utilizada também aqui no Evangelho, fala de paixões que consomem o indivíduo. E que ele justifica dizendo que é legítimo o que está fazendo. Você vai observar essa realidade, porque isso se apresenta como desejos desenfreados, que fazem guerra contra a alma, e não permitem que o indivíduo viva bem em sua casa, no seu trabalho, ele deixa tudo. Eu gosto muito de filmes, irmãos, sabe? Filmes, séries que, enfim, desde pequenininho eu gosto, né? E eu vejo aqueles filmes, eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais, né? Registrado em cartório, melhor ainda, né? E sempre você vai observar, às vezes, as pessoas que vencem na vida, conquistam as coisas. Aí você vê a história, né? Aí você diz, que coisa linda. Mas atrás dela está um rastro de destruição. Geralmente tem um rastro de destruição. As ambições que ela tem faz com que ela coloque de lado aquilo que é prioridade. Eu lembro, eu não lembro o nome do filme, eu lembro da história mais ou menos, você deve conhecer, depois procura aí, né? Dá um Google aí, vê depois aí. O camarada que inventou a questão, vamos dizer assim, não tem um limpador de para-brisa do carro, né? Antigamente ele só ficava limpando num ritmo só, num tempo só. Ele criou o sistema daquela pausa, a chuva maior, chuva menor, pouca chuva. Ele criou isso aí, né? Essa temporização aí, esse tempo ele conseguiu criar esse time aí. E isso foi roubado dele por uma grande empresa automobilística,
que disse, isso não serve para nada e tal e tudo. Aí ele ficou ali triste, aí a empresa lançou. E foi assim um sucesso. E ele então entrou na justiça para reivindicar, né, a patente, essas coisas todas. Irmãos, o filme assim é muito bom, sabe? E ele registra a luta daquele homem, todo o tempo nos tribunais, lutando e tudo. Ele perde, a esposa não suporta mais, os filhos são deixados de lado, toda a vida dele é consumida por aquilo ali. É uma ambição tão grande, que no dia do veredito ali, no dia em que a corte vai julgar a situação de forma final, a empresa propõe a ele um acordo milionário, para ele só retirar e ali pagar os valores. A ambição dele não era o dinheiro, era a glória que aquilo ali trazia para ele. Ele disse, eu quero publicamente que isso seja reconhecido, que vocês roubaram a minha ideia. Não era mais uma questão de dinheiro. Veja, a ambição dele não era o dinheiro, mas o ídolo no coração dele, que se assenhorou do coração dele. Isso às expensas, às custas da família, às custas da sua própria vida, da sua saúde. A palavra utilizada por Marcos denota isso, sentimentos, desejos que agem de forma avassaladora e consomem a pessoa, e ela justifica aquilo, ela tem razões plausíveis para aquilo, ela diz, não pode, eu tenho que fazer isso, é o certo, e isso acaba com o casamento, isso acaba com a saúde, isso acaba com o dinheiro, isso acaba com tudo, mas eu estou fazendo por amor a você mesmo, não é amor a Deus. São paixões que você justifica como algo altruísta. Lucas capítulo 8, veja. Além dos cuidados do mundo, das fascinações, da fascinação das riquezas e as ambições que Marcos fala, Lucas nos traz algo também interessante. Ele diz veja, Evangelho de Lucas capítulo 8. Versículo 14. Aqui caiu entre espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Está lá, não é? Em Marcos. Riquezas, vimos lá também. Mas veja o que ele fala aqui. Deleites da vida. Os deleites da vida. Então você tem os cuidados do mundo. Você tem a fascinação das riquezas, você tem aqui as ambições e você tem aqui os deleites da vida. São os espinhos. Eles são aqui detalhados para a gente. E é interessante que os deleites da vida são expressões da bondade de Deus. Comer, beber, o sexo, sob a bênção, a égide do casamento, e por aí vai. Mas esses deleites, embora legítimos, podem se tornar armadilhas, quando os mesmos assumem o controle da nossa vida e tiram o foco do deleite maior, Deus. Então a pessoa vive para isso, vive para o prazer. Essas pessoas podem até afirmar a semelhança também daqueles têm outras ambições na vida, que não estão preocupados com essa vida, que não se importam com as riquezas, que não tem muita ambição, não tem nenhum algo que me consuma, venha me consumir. Mas ainda assim são mantidas cativas por um hedonismo. A palavra utilizada por Lucas aqui é de onde vem a nossa palavra hedonismo. Mas é um hedonismo não cristão. São prazeres que cada vez mais afastam ele de Deus, de Cristo. John Piper é famoso, né, pela expressão do hedonismo cristão, né? Se deleitar, ter o gozo em Deus. De fato, os catecismos falam isso, né? Os catecismos protestantes. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e o quê? Gozá-lo. Ter deleite, ter prazer nele para sempre, nele. Nós podemos, pela boa vida, pela boa vida, nos afastarmos de Deus.
Assim muitas pessoas vivem. Tanto que você vai ver pessoas dizendo assim, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, muito disso, daquilo outro, mas eu gosto apenas de comer bem, viver bem, quero dormir bem. E isso não centrado em Deus corrompe, domina também o coração. Qual o resultado então? Observa Marcos capítulo 4, volta comigo, para nós concluirmos aqui. Ele vai dizer, no verso número 19, a partir do 18, ele diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, e poderíamos juntar com Lucas, os deleites da vida, concorrendo, fazem o quê? Sufocam a palavra, tornando-a, ficando ela infrutífera. E isso, irmãos, é feito de forma silenciosa. Porque isso está acontecendo abaixo da superfície. Nós não estamos vendo. Você vai justificando, ela vai ali, minando, sugando os nutrientes, sufocando a palavra. Na esfera do coração, os espinhos vão pouco a pouco danificando a planta, que cresceu e até deu fruto, mas não chegou a vingar. Não chega a vingar. Você até se empolga, né? Parece um pouco com o que foi semeado em solo rochoso, porque a pessoa, puxa, o evangelho, que bom, é o crente, né? Que coisa boa. Ele não produz aquilo que a palavra de fato vem produzir no homem e na mulher. Que é o quê? Fé e arrependimento. Atos capítulo 3, veja, Pedro aqui, ele nos ensina isso. Você vai observar que a palavra está agindo no seu coração e que os espinhos não estão de fato prevalecendo. Quando você confiar em Deus, a fé em Deus, não se perturbar com o mundo, ver o invisível, não existirá riqueza que se compara à glória, à beleza da sua santidade. Você não se deixará tomar pelas ambições, porque você tem o Deus que é todo-poderoso, que de fato Ele é a verdadeira ambição que o homem tem que ter, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Ela produz fé e produz arrependimento, porque a pessoa irá constatar a tristeza de ter um coração tão tomado por espinhos, e a necessidade da obra da graça para expurgá-los de lá. Atos 3,19, Pedro diz, arrependei-vos. Primeira coisa, pastor, meu coração tem esses espinhos aí, eu acho que tem mais. Pois se arrependa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos a fé em Deus, para serem cancelados os vossos pecados. O fato, irmãos, é que muitas coisas do coração do homem calam a eficácia da palavra em seus corações. O problema não é a palavra. O problema é que você aparentemente ouviu, mas você dá mais ouvidos às paixões, às riquezas, às ambições, às glórias, os aplausos, os deleites, os prazeres dessa vida. O que ocupa o seu coração? O objetivo aqui não é, o objetivo não é nos examinarmos aqui, não é essa a proposta, como evangélicos que cremos no Evangelho, não é observar o Evangelho autêntico em nossas vidas. Então eu pergunto essa noite, o que ocupa o seu coração? Os seus pensamentos, quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? São apenas para essa vida? É só para cá? Eu costumo dizer, aqui já falei isso para os irmãos, depois os irmãos não lhe fazem nas contas, né? Eu botei 50 anos, mas o tempo está passando, eu vou diminuir. Daqui a 30 anos, eu acredito que 80% de nós não vamos estar aqui. 30 anos. Tá bom, pastor? Tá bom? E é porque ele é mais novo do que eu. Eu disse, meu Deus, né? Você vê eu não consigo me ver vivendo 90 anos. Eu não consigo, não. Principalmente com esse meio mundo de tribulação. 80.
eu estou vindo mais para baixo. E aí, Chicão? 70? Se não der certo, 70 de novo, né? Pastor Ariel. Irmãos, se você vive apenas para essa vida, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, você é o mais infeliz e miserável dos homens. Se você não entesoura para os céus, se o seu coração não é tomado pelo Evangelho, você é um homem miserável. A Escritura diz isso. As riquezas não te deixam avançar. Os prazeres e deleites dominam a sua agenda. Olha para a sua agenda. Olha para quantas vezes você orou a semana que passou. Quantas vezes você leu a Bíblia. Quantos cultos você esteve presente. Olhe para a sua agenda. Veja o que de fato é o deleite do seu coração. Se examine. Os espinhos não param de crescer e os nutrientes serão todos consumidos por eles. Não se iluda. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Volte para o Senhor, que é poderoso para limpar o teu coração, para produzir frutos para a vida eterna. Concluindo, quando os nossos pais caíram, a terra produziu o quê? Cardos e abrolhos. Que são o quê? Espinhos. Isso tem sido a história da humanidade. Mas o nosso mestre foi coroado de espinhos, levando sobre si a maldição de todos eles. Ele é poderoso para arrancar os espinhos do teu coração. Pai Celeste, Tu levou sobre si as nossas dores e até as nossas maldições. Ajuda-nos para que nosso coração seja totalmente Teu. Não deixe nos enganarmos, Senhor. Não deixe com que nada venha concorrer com a grandeza desse amor, a beleza desse amor, que é tão puro, tão lindo. Ó Senhor, como nós somos fáceis, como nós nos iludimos, como nós somos levados. Hoje a leitura da Escritura diz, para que não mais sejamos como meninos levados de um lado para o outro, encantados com tantas coisas, com tantos deleites. É hora, Senhor, de pensarmos mais no Senhor, de buscarmos mais o Senhor, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ajuda-nos a sermos vigilantes e bem apadas das nossas orações, porque o tempo está próximo. E aqueles que não te conhecem, a vida está tomada desses espinhos, seja essa noite uma noite de libertação, de transformação, de vida, de arrependimento e fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Para a glória de Deus Pai, assim oramos em Cristo Jesus. Amém.